Vamos falar hoje sobre a oração subordinada substantiva. Lembrando que nós temos a oração subordinada substantiva quando nós temos um período composto por subordinação. Vamos ver estes exemplos aqui. Observe os destaques nos períodos para a gente conseguir entender melhor. Então, nós temos um período simples e um período composto. Vamos analisar o simples. Essa situação exige cautela. Essa situação é o sujeito da oração. Exige é um verbo transitivo direto. A palavra cautela, que é um substantivo, está funcionando nesta oração como um objeto direto. E também a palavra cautela é um substantivo. Vamos ver agora, transformando este período simples em um período composto. O que nós vamos ter aqui? Período composto. Esta situação exige que sejamos cautelosos. Pessoal, o que aconteceu aqui? Aconteceu que nós transformamos um período simples em um período composto por subordinação. Por que eu sei que eu tenho um período composto? Pelo número de verbos. Então, a primeira oração ficou, esta situação exige, primeira oração. A segunda oração, que sejamos cautelosos. Então, a primeira oração é aquela que nós chamamos, em um período composto por subordinação, a oração principal. A segunda oração é aquela que inicia pela conjunção integrante que e vai funcionar como um termo da primeira oração. Então, esta é a oração subordinada. Nós vamos dar um nome para essa oração subordinada. Ela vai ser uma oração subordinada substantiva. Por que tudo isso? Porque observem, que sejamos cautelosos vem da palavra cautela, que é um substantivo. Então, que sejamos cautelosos é uma oração que vai ter a mesma função sintática da palavra cautela. Estão percebendo? A mesma função sintática de um substantivo. Por isso que ela vai se chamar, então, substantiva. E outra coisa, inclusive, toda essa oração aqui funciona como objeto direto do verbo que está na oração principal. Bom, então, a oração que sejamos cautelosos equivale ao substantivo cautela. É devido a essa equivalência gramatical que ela recebe o nome de oração substantiva. A conjunção que relaciona a oração subordinada substantiva à oração principal. Denomina-se conjunção subordinativa integrante. Pessoal, é importante lembrar aqui, a conjunção subordinativa integrante, na verdade, eu tenho só duas. São só duas, é o que e o se. Vamos ver, então, a classificação completa da oração que a gente acabou de ver, então, acima. Essa situação exige que sejamos cautelosos. Bom, a primeira oração, essa situação exige. Então, na primeira oração, nós temos o sujeito, nós temos um verbo transitivo direto, que é aquele tipo de verbo que pede um complemento. Mas e como é que é o nome do complemento? Que esse verbo pede? Ele pede um objeto direto. Então, o que vai acontecer em relação à segunda oração? Toda a segunda oração, toda ela, funciona como um objeto direto do verbo exigir que se encontra na primeira oração, ou seja, na oração principal. Então, essa situação exige oração principal. Que sejamos cautelosos é a oração subordinada, tá? Então, assim, onde está a palavra que me conta que é uma oração subordinada substantiva, desculpe. É o que? A conjunção integrante, então,
inicia uma oração subordinada substantiva. Tá? Então, aqui, que sejamos cautelosos, toda oração completa o verbo exigir. Portanto, ele funciona como um objeto direto da oração principal. Olha como é que vai ficar o nome dessa oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.